Imagine que eu tenho um monte de cargas elétricas chegando nesse fio aqui, ó, através desse ponto aqui. Certo? As cargas elétricas, ao chegarem aqui, o que vai acontecer com elas? Na forma da corrente. Elas vão se dividir. Tá? Como se fossem carros. Imagine carros chegando aqui nessa bifurcação. Suponha que venha 500 carros através de uma rua. Ela chega nessa bifurcação e separa. É possível chegar a 500 carros aqui e sair 100 carros aqui, 100 carros aqui, 100 carros aqui? Se chegaram 500 e ninguém parou? Por que não? Opa, tem coisa errada nessa história. Chegou 500 e saíram 300? Para onde foram parar 200 carros? Um portal se abriu aqui e foram parar lá na ilha de Lost? Não, não é assim, né? Certo? Ok? Isso é fantasia, né? Na realidade, no mundo físico, se chegaram 500 carros, tem que sair quanto? 500 carros. Certo? A soma deles aqui tem que dar 500. Soma deles? Isso. E total vai ser igual a quem? I1 mais I2 mais I3. Quer dizer, a corrente total só se dividiu. Então a soma das partes tem que ser o total. Então, pelo princípio agora, ok? Da conservação da carga, pelo princípio da conservação da carga elétrica, que resultado que nós vamos ter? Vamos lá. O I total vai ser igual a quanto? I total vai ser igual a I1 mais quem? Mais I2 mais quem? Mais I3. Na cor lá, I3. Certo? Então, a soma de I1 mais I2 mais I3 vai dar o I total na associação. Bom, sabendo disso, agora vamos imaginar aqui. Se cada I ali foi calculado separadamente aplicando a lei de Ohm, eu não posso substituir cada um daqueles I's aqui também? Então, no lugar do I total, quem que eu coloco no lugar do I total? U sobre R total. Olha lá, U sobre R total. Isso é igual. No lugar de I1, quem que eu posso colocar no lugar de I1? Isto. Nesse lugar aqui, posso colocar U sobre R1. Mais, no lugar de I2, quem que eu posso substituir no lugar do I2? O mesmo U sobre quem? R2. Mais, no lugar de I3, de novo o mesmo U sobre quem? R3. Sobre R3 aqui. Bom, qual é o fator comum em todos os termos aqui? Já que a tensão ela é constante. Então pode fazer o que agora com esses U's? Simplificar. Simplifico eles, certo? O que me resta? Que 1 sobre a resistência total é igual a quanto? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Repare, o resultado foi o mesmo que na associação de resistores em série? Foi o mesmo? Não, nós tivemos agora a soma dos inversos das resistências, dando o inverso da resistência total. 1 sobre é o inverso, né? Então a interpretação também é o inverso. Como assim? Aqui na associação de resistores em série, associar resistores em série é no final ter uma resistência maior que cada componente. Ou seja, eu estou dificultando a passagem da corrente quando eu coloco resistores em série. Aqui é o contrário. Quando eu coloco resistores em paralelos, eu não estou ofertando mais caminho para a corrente elétrica passar. Então, em vez de dificultar, eu estou facilitando. Em outras palavras, essa resistência total aqui, ela vai ser igual a um valor menor que cada componente. Entendeu? Menor que cada componente significa você vai facilitar a passagem da corrente elétrica. Tá? Então, a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo tem características muito diferentes um do outro. Tá? Você está aumentando a dificuldade da passagem da corrente elétrica, portanto, tem uma resistência maior. O outro, você está facilitando a passagem da corrente elétrica, diminuindo a sua resistência total ou equivalente na associação. Tudo bem? Deixa eu fazer uma analogia para vocês entenderem como é que isso aqui é bem diferente. Ó.
Pensa nas resistências como sendo portões. Portões por onde pessoas passam, por exemplo. E esses portões controlam o fluxo de pessoas, certo? Ok? E aí tem portões que dificultam mais e portões que dificultam menos. Seria o R1, R2, R3, dificuldades diferentes. Se eu pensar em portões, por exemplo, de um estádio de futebol. Imagina um estádio lotado de gente. 70 mil pessoas dentro do estádio. Certo? Se eu colocar ali portões, como é que eu devo colocar esses portões? Eles devem facilitar ou dificultar a saída das pessoas? Colocando mais portões. Eu devo facilitar ou dificultar ao colocar mais portões? Facilitar. Do que colocar apenas um. Imagine 50 mil pessoas saindo por um portão só. Por mais que o portão controle, certo? E você abra ou ele facilite a saída das pessoas, a dificuldade dele vai complicar a saída de todo mundo, não vai? Eu tenho muitas pessoas saindo por um portão só. Por outro lado, se eu colocar 3 portões em paralelo, que significa em paralelo? Ofertando mais caminhos para o pessoal sair. O que vai acontecer? Vai sair mais rápido. Significa a dificuldade total vai ser reduzida. Por mais que um portão seja difícil, colocando 3 fica mais fácil. Tá? Ao contrário, por exemplo, se eu pensar em portões de um presídio. Imagina um presídio lotado, 5 mil presos, certo? Você coloca lá 3 portões em paralelo. Melhor ou pior? Você está facilitando a saída dos presos. Pior. Mas um portão só seria ruim, né? O que eles fazem em geral? Colocam vários portões, não colocam? Mas não em paralelo. Porque não está se pensando em facilitar a saída deles, né? O que está pensando no presídio é exatamente o contrário, né? Você quer colocar portões para quê? Vai dificultar. Porém, só vai chegar no último portão, um presidiário, ele só vai conseguir chegar no último portão se ele passou pelo penúltimo, pelo antepenúltimo e todos pelos portões que estão anteriormente. Então, como é que devem ser colocados os portões? Em série. Entendeu? Eu tenho que colocar portões em série, para que o presidiário só possa chegar no último portão, depois que ele passou por todos os portões associados anteriores a ele. E só tem um caminho. O presidiário não pode sair lá do portão por vários caminhos, tem várias opções, né? Ele só pode ter um, e cada trecho do caminho tem um portão. O objetivo ali é dificultar ainda mais a saída deles. Entendeu? Então, no presídio, penso em portões em série. Já no estádio de futebol, penso em portões em paralelo. Certo? Então, entendeu a diferença? Se é possível haver uma associação mista, onde parte do resistor, parte do circuito é em série e parte é em paralelo. Vamos fazer um caso desse, tá? Vou até mostrar para vocês como é que pode ser um circuito misto. Um circuito misto é quando eu misturo os dois tipos de associação, tanto em série quanto em paralelo. Tá? Vou mostrar primeiro um circuito básico aqui, tá? Exemplo de circuito misto aqui. Ok? Eu vou colocar 2 resistores inicialmente aqui em série. Eu tenho aqui R1, tenho aqui R2, e agora eu vou colocar 2 resistores associados em paralelo aqui. Ó. Eu tenho um resistor R3 aqui e um resistor R4 aqui. Ok? E aí eu fecho o circuito no gerador aqui embaixo. Tá? O gerador produz a diferença de potencial, surge a corrente elétrica I aqui. Ela vem aqui, certo? Vamos ver como é que ela vai passar? A corrente elétrica vai passar por quem? Por R1. Passou aqui. Vai passar por quem? Por R2. Passou aqui. Bom, o que eu disse que acontece com R1 e R2? Estão associados de que jeito? O que me garante que eles estão em série? É o desenho que está um depois do outro? Não, é a característica do circuito, né? Qual é a característica fundamental do circuito em série? A corrente elétrica ela é a mesma por todos os resistores. Ela é a mesma que passa por R1 e R2? Então estão associados em série. Ok? Agora vamos olhar aqui. Corrente elétrica quando chega aqui, o que acontece com ela? Ela se divide em 2 partes. Uma para cima e outra para baixo. Eu posso dizer que R3 e R2 estão em série? Por que não? Porque não vai ser a mesma corrente. O que passou aqui, ó, ela se dividiu em 2 partes. Então, o que vai passar em R3 é menos do que passou em R2, certo? Então, não posso dizer que R3 está em série com R2. Mas, a corrente elétrica que chegou nesse nó, dividiu em 2 caminhos, se juntaram aqui, e depois saiu apenas uma corrente aqui, não foi?
Então são dois caminhos paralelos, porque entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, esses dois resistores estão ligados à mesma diferença de potencial. Então eles estão em paralelo. Como é que eu faço isso primeiro? Resolvo esses dois em paralelo primeiro, me dando uma resistência equivalente desses dois, certo? Aí vou ter, vamos supor aqui, uma resistência 3, 4, certo? Uma resistência equivalente entre quem? R3 e R4. Vamos, por exemplo, imaginar que o R3 seja 4 ohms de valor e que o R4 seja igual a 6 ohms de valor. Quanto vai dar a resistência equivalente entre eles? Como é que eu faço isso? Bom, nós vimos para 3 resistores aqui, não vimos? Essa equação que eu falei foi por quantos resistores? 3. Mas se fossem 2 resistores, ao invés de ter R1, R2, R3, fosse só R1 e R2, o que mudaria a nossa análise aqui? A equação ficaria mais curta só, né? Como é que ficaria aqui? 1 sobre R total disso é igual a quem? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A equação não ficaria mais curta aqui? Certo? Então, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, vai ficar assim. 1 sobre a resistência 3, 4. 3, 4, só para mostrar que é entre 3 e o 4. É igual a quanto? 1 sobre quanto? 4, que é o R3, mais quanto? 1 sobre 6, que é o R4. Bom, agora eu tenho uma soma de fração, né? Como é que a gente resolve uma soma de fração? Primeira coisa, MMC, né? Mínimo e múltiplo comum. Vai ficar 1 sobre R3, 4. É igual, mínimo entre 4 e 6. 12. 12 por 4. 3 vezes 1, 3. Mais 12 por 6. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Certo? É só inverter agora. Inverte os dois lados. Vai ficar resistência 3, 4 é igual 12 sobre 5. Certo? 12 sobre 5, isso vai dar 2,4 ohms. Certo? 12 por 5 vai dar 2,4 ohms. Significa o que esse resultado? Significa que esses dois resistores associados equivalem a um resistor de quanto? 2,4 ohms. Simplificando o meu circuito, olha como é que ele ficaria agora. Tá? Eu vou substituir esses 4 resistores, ok? Onde um deles, que é o 2,4 ohms, vai substituir esses dois aqui. Ó. Então, meu circuito vai ficar assim agora. Eu vou continuar com R1 aqui. Vou continuar com R2 aqui. E agora eu vou ter um resistor aqui, ó, que é o R34, valendo quanto? 2,4 ohms. Se eu tiver o valor de R1, se eu tiver o valor de R2, como é que eu resolvo o circuito agora? Agora eu consigo garantir que os 3 resistores são percorridos por quem? Pela mesma corrente elétrica aí. Vamos supor que R1 fosse igual a 6 ohms e o R2 fosse igual a 5 ohms. Tá? Estou chutando esses valores agora. Quanto daria a resistência total dessa associação agora? É só somar. Resistência total vai ser igual a quanto agora aqui? 6 mais quanto? Mais 5 mais quanto? 2,4. Então, quanto vai dar a resistência total do circuito inteiro? 13,4 ohms. Certo? Então, no circuito misto, eu tenho que avaliar o que é necessário fazer primeiro. Ah, professor, mas eu não posso primeiro resolver R1 e R2 em série? Pode, você também pode fazer isso. Olhar para esses dois aqui só e trocar esses dois por um único resistor de quanto? Naquele meu caso ali que coloquei valor 6 e 5 aqui. Como é que eu poderia fazer esses dois primeiros aqui? Dá 11, né? Certo? Esses dois estão em série. 6 mais 5 dá 11. Aí eu resolvo. Quanto vai dar isso aqui? Nesse caso nosso deu 2,4. E aí 11 depois mais 2,4 vai dar os mesmos 13,4 ohms. Tá? Então eu posso resolver por parte? Posso resolver por parte? Posso, ok? Então eu vou resolvendo meus circuitos elétricos ali, cada um deles, ou uma parte em série, ou uma parte em paralelo, e em cada um pedaço deles ali, depois eu resolvo o circuito total. Tá? Bom, não existe uma regra geral que você resolva o circuito o circuito misto. Isso depende da cara do circuito. Olha um caso diferente de circuito também misto. Ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que pode ser bem diferente. Eu tenho aqui agora 4 resistores de novo, ó, nesse outro exemplo, de circuito misto. Eu tenho esse resistor aqui, vou colocar o valor dele de 10 ohms. Eu tenho outro resistor aqui que vou colocar de 5 ohms.
Eu coloco mais dois aqui, ó. Um outro resistor aqui de 20 ohms e um resistor aqui de 10 ohms. Então repare, eu tenho 4 resistores associados entre si, tá? E ligados a um gerador aqui que fornece a diferença de potencial para a corrente elétrica. Corrente elétrica vem produzida pelo gerador, sobe aqui. O que acontece com ela quando ela chega nesse nó aqui? Ela vai se dividir. Então, em quantas partes ela vai se dividir? 2. Uma que vai subir, outra que vai descer aqui, não vai? Porém, a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms aqui de cima e o de 5 ohms é a mesma. Como é a mesma que passa por esses dois, como é que eles estão associados? O que eu faço? Somos 2. Então, tudo isso aqui vai equivaler a um resistor apenas de quanto? 15 ohms. Resolvemos do mesmo jeito que o anterior? Claro que não, o circuito não é igual, né? Certo? Aqui o primeiro eu resolvi em paralelo, depois em série, não foi? Aqui eu estou resolvendo primeiro em quê? Série. Tá? Então não tem uma regra, existe um bom senso, certo? De você olhar para o circuito e analisar o que tem que ser feito primeiro. Aqui agora, aqui embaixo, ó, o que vai acontecer com esses dois resistores aqui? Também serão percorridos pela mesma corrente. Então como é que estão associados esses dois aqui? Em série também. O que eu faço com a resistência deles? Somo, calculo uma resistência equivalente a esses dois aqui. Vai dar quanto? 30. Então agora, trocando esses 4 resistores por esses dois valores aí, ó, equivalente a eles, nós teremos um circuito mais simples. Olha como é que fica lá em cima. Lá em cima, eu estou trocando aqueles dois por um resistor de quanto? De 15. Aqui embaixo, eu estou trocando esses dois resistores de 20 e de 10 por quanto? Por um de 30. Ou seja, esse 30 ohms aqui e esse 15 ohms vale para aqueles dois pares de resistores ali, certo? Mas como é que os de 15 e o de 30 agora estão associados entre si? Olha lá, olha o gerador aqui embaixo. Tá? Esse circuito aqui equivale a isso. Corrente elétrica vem por aqui, sobe por aqui. Quando ela chega aqui, o que vai acontecer com ela? Vai dividir em quantas partes? 2. Se dividiu em 2 partes, como é que estão associados esses dois resistores aqui? Paralelo. Como é que eu resolvo? Como qualquer associação em paralelo. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 sobre R total é igual a quanto? 1 sobre 15 mais quanto? 1 sobre 30. De novo, em MMC, né? Quanto que é o mínimo comum entre 15 e 30? 30, né? 30 por 15. 2 vezes 1, 2. Mais 30 por 30. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Agora é só inverter, né? Então vai ficar R total é igual a quanto? 30 sobre 3. Isso deu quanto? 15 ohms. O que significa essa análise aqui de 15 ohms? Significa que tudo isso aqui, né? Opa, 10. 10. Bom, erro básico, hein? Certo? 30 sobre 3, 10. Tudo isso aqui equivale ao único resistor de quanto? De 10 ohms. Tá? Então, eu tenho aqui um circuito onde parte dele é série, parte dele é em paralelo, ok? E mesmo assim, a resistência tem um valor pequeno. Tá? Aí você fala, professor, para que é necessário eu fazer esse cálculo de uma resistência total? Porque aí depende do que eu estou aplicando o meu circuito. Por exemplo, vamos supor que eu coloque em série aqui. O que vai acontecer quando eu ligo resistores em série? Cada resistor consome uma parte da diferença de potencial. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma tensão de 100 volts, por exemplo. Mas imagine que cada um desses resistores aqui sejam lâmpadas. Certo? E cada uma dessas lâmpadas trabalha com uma voltagem menor do que 100 volts. Entendeu? Menor do que 100 volts. Então, vamos supor, 100 volts aqui. Aqui eu posso trabalhar, por exemplo, com 80 volts e aqui com 20 volts, certo? 100 volts aqui, 80 volts aqui e 20. Quanto que dá 80 mais 20 aqui? 100. Então eu posso trabalhar com resistores em que cada um deles trabalha com uma voltagem menor. Da mesma forma aqui. Vai ter 100 volts aqui, eu posso trabalhar isso aqui, por exemplo, com 30 volts, isso aqui com 70 volts. E cada um deles com uma parte da voltagem total. Tá? 100 volts aqui em cima, 100 volts aqui embaixo e 100 volts aqui. Porque essa parte de cima e a parte de baixo estão em paralelo. Então a vantagem de eu poder trabalhar
com circuitos tanto série quanto paralelo, e dessa forma ambos também serem mistos, trabalhando um com o outro, é a possibilidade de eu ter uma flexibilidade, uma plasticidade de associar diferentes combinações. Um caso típico que vocês vão começar a ver nessa época do ano agora, em final de ano, não são as lâmpadas de Natal, de enfeite de Natal? O pisca-pisca? Cada uma daquelas lampadinhas que você vê brilhando, certo? Colocada aí nas árvores, elas não trabalham com 110 volts. Apesar de ser ligado numa rede de 110. Cada uma delas trabalha com voltagem bem pequena. Por exemplo, 1,1 volt. 1,1 volt. Se eu ligar uma lâmpada daquela em 110 volts sozinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai queimar, ela está sujeita a uma diferença potencial muito alta. A corrente elétrica vai ser alta, mas ela vai queimar. Aí o que eu faço? Eu coloco várias daquelas lâmpadas em série. Se uma consome 1,1 volt, duas consomem 2,2. 3,3. Se eu colocar 100 delas, 110 volts. Então eu posso colocar 100 lâmpadas em série de 1,1 volts e no final eu tenho quanto? 110 volts. Aí eu posso ligar na rede. Uma ponta a outra na rede, 110 volts. Todas vão acender. Certo? Vai ter um pequeno problema. Se uma queimar. Por que acontece se uma queimar? Se uma queimar é como se o fio fosse cortado, né? Aí não tem corrente elétrica, porque não passa campo elétrico dentro do fio. Aí todas apagam. E aí é o problema. Descobri qual queimou, certo? Bom, troca a primeira, não acendeu ainda. Então deve ser a segunda. Troca a segunda, não acendeu ainda. Deve ser a terceira. Bom, já ouviu falar da lei de Murphy? Certo? Não é uma lei física, mas aquela lei é a seguinte: se existe uma possibilidade das coisas darem errado, vai dar errado. Então provavelmente deve ser a última, né? Aí você descobre que devia ter começado ao contrário, né? Certo? Não, infelizmente é assim, certo? Você não tem como, a não ser, claro, que a lâmpada ficou preta, né? Na hora que ela queimou, ficou preta, aí você olha para as lâmpadas, você descobre qual queimou, né? O problema é você trocar ela e descobriu que queimou mais do que uma, né? Certo? Então, em série tem esse problema. Queimou uma, apaga todas, tá? Beleza? Por hoje é só.